Quem tá no YouTube já tá vendo aqui na minha frente um monte de cachaça, afinal, hoje é dia da cachaça. Eu sou só consumidor, beijo, mas tem um fabricante aqui do meu lado. A música do Eduardo Costa não vai servir muito para ele, não. No dia da cachaça, gente, esse patrimônio cultural de Minas Gerais, eu estou recebendo aqui o Daniel Duarte, ele é engenheiro agrônomo, responsável técnico da cachaça orgânica Flor das Gerais e um conhecedor da história da cachaça, e por isso que eu convidei para a gente bater um papo sobre esse dia. A cachaça, Daniel, durante muito tempo ela foi meio marginalizada, mas agora, como os jovens dizem, tá uma bebida um pouco mais hypada, vamos dizer assim, né, Daniel? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Júnior, obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite, né, tá aqui de novo com vocês, é muito bacana fazer esse bate-papo aqui. Eu falo, tá chique, Daniel. Tá chique, eu falo, teve os momentos de chiqueza, né, e também alguns momentos difíceis aí na história da cachaça. Acho que a gente está num momento bacana da cachaça aí, reforçando nessa... Que não é só uma bebida. Eu falo, pra gente a cachaça é um símbolo de resistência, de identidade, de cultura, né? E eu acho muito bacana que de um tempo para cá a gente vem percebendo uma valorização, sim, da nossa bebida. Quando a gente fala nesse dia da cachaça, dia 13 de setembro, já tem algum tempo que essa data está institucionalizada, né? Na verdade, a institucionalizada como o Dia da Cachaça não tem muito tempo, mas talvez seja o primeiro marco de importância, né, da história da cachaça, que foi no dia 13 de setembro de 1661, que a rainha regente, né, de Portugal da época assinou um decreto permitindo a produção e a comercialização da cachaça em solo brasileiro, que até então estava proibida. Né? Proibida por algum motivo específico, assim, da época? Sim, Os trabalhadores talvez estavam bebendo demais, alguma coisa do tipo ou não, Daniel? Não, o problema era comercial mesmo, né? Porque a nossa cachaça, ela disputava mercado com o vinho e com a aguardente do reino, que era a cachaça feita em Portugal, a aguardente feita em Portugal, a partir de uva, né? Que também era comercializada, com status de bebida mais nova. Tá, mas isso aqui agora é interessante de saber. A cachaça de Portugal era feita com uva? Isso. A mesma matéria-prima que era feita o vinho. Era feito vinho. É feito o vinho, né, até hoje. Exatamente. E a gente aqui já começou com a cana-de-açúcar desde o início? Começou com a cana-de-açúcar. A cachaça, né, com o nome cachaça, foi reconhecido em 2001 por um outro decreto, dessa vez assinado pelo então presidente Fernando Henrique. Ela só é fabricada aqui. Na época chamava-se aguardente da terra, que era aguardente feita ou da garapa, o caldo de cana fresco, ou do melaço, que era um subproduto da produção do açúcar, né? Que era a principal atividade, talvez uma das principais atividades comerciais no período colonial. Né? O apelido Pinga, você sabe de onde que apareceu isso? Aí tem muita história. Aí tem, inclusive, várias histórias. Porque eu tô ouvindo a música aqui do Eduardo Costa, ele fala Pinga toda hora, que é um apelido natural no interior de Minas, né? Inclusive alguns produtores até acham ruim falar de Pinga, mas não, é um apelido normal, como vários outros. Tem alguns livros, né? Tem um dicionário da cachaça que traz mais de, talvez, 300 apelidos para cachaça, branquinha, cajibrina e tudo. E Pinga é um deles. Um desses apelidos. Falar da origem do Pinga tá também imaginando aí o que poderia ter acontecido. Mas não tem preconceito nenhum com Pinga também. Quando a gente fala do Pinga, eu já ouvi essa história, não sei nem se isso sustenta na realidade, porque as histórias vão passando de boca em boca e a gente nunca sabe, né? Que na hora do destilar ali, a cachaça vai pingando, né? Isso. E seria uma das histórias que eu já ouvi para esse apelido, né? Porque é um destilado. Então, em algum momento ali, a cachaça é o vinho, né? Pronto ali, vai retirar o álcool dele por condensação, isso vai pingar. Então, tem história que isso fermentava e o calor das senzalas fazia com que o álcool evaporasse e pingasse nas costas. Tem essa também, Ju. Ou o próprio pingar ali do alambique. Mas assim, tem várias histórias. Tem até um caso interessante de um produtor que uma vez eu perguntei para ele, no início dos anos 2000 lá,
que logo depois do decreto, né, de 2001, lá do Fernando Henrique, se ele achava ruim falar, eu vi alguém conversando de pinga, eu falei, mas você não acha ruim de chamar sua cachaça de pinga? Não é uma forma pejorativa, ruim? Ele falou, depende. Se ainda está dentro do meu estoque, eu acho ruim. Mas depois que comprou, pode chamar do que você quiser. Quem comprou pode chamar do que quiser, não tem problema não. E a sua história com a cachaça, Daniel? Tem muito tempo que você está na fabricação, a sua família, como é que é? Tem. A gente tem alguns registros que datam de próximo de 1912. Inclusive, essa é a data que a gente trata como se fosse o início da produção da Flor das Gerais. A gente tem ainda o engenho de madeira dessa época, que ainda funciona na fazenda. A gente não usa ele cotidianamente, mas é um engenho que foi restaurado e ainda funciona. Quando você fala engenho é para amassar a cana. Isso, para moer a cana. Moer. Isso, que era um engenho que foi feito pelo meu bisavô. Então, foi passando de avô. Hoje meu pai, que é o produtor, ele que mora na fazenda e cuida da produção. E eu sou o responsável técnico lá. A cachaça ainda tem uma parcela da produção gigantesca, que é aqui em Minas Gerais. A gente é ainda o maior produtor de cachaça? Em número, sim. Eu acho que hoje são, salvo engano, pouco mais de 1.200 alambiques registrados no Brasil e mais de 500 estão em Minas Gerais. Mais de 500? Mais de 500. Acho que foi a primeira vez que esse resultado apareceu no anuário da cachaça, que é um levantamento feito anualmente pelo Ministério da Agricultura, que Minas Gerais passou da linha de 500 alambiques registrados. É muita coisa, hein? É muita. É muita coisa. E geralmente são alambiques até menores, né? São pequenos alambiques ao redor. E, lógico, tem uns alambiques gigantescos, grandes fabricantes, mas são pequenos alambiques ali em fazendas, até centenárias, né, por Minas Gerais. Eu já conheci alguns, para te falar a verdade. Acho que 30% das cidades de Minas hoje tem pelo menos um alambique. E com essa configuração. Geralmente são alambiques familiares, pequenos alambiques. Isso é peculiar até de Minas Gerais. Quando você vai para a região Nordeste, que são chamados engenhos, né? Aqui a gente chama alambique, lá chama engenho, mas quando a gente fala isso, a gente está falando da estrutura produtiva. Aí é mais comum grandes estruturas, né? Produzem muita cachaça, mas uma quantidade menor. É até interessante. Ô, Daniel, a cachaça ela está chegando no coração dos jovens, né? Hoje em dia a gente vê muito jovem que gosta de tomar uma cachaça, gosta de apreciar. O que se deve isso, assim? Você tem uma noção por que a cachaça está abrangendo tanta gente, assim? Porque antes era uma bebida ali de uma pessoa mais velha, talvez uma pessoa que já morava ali na roça, nas grandes cidades tinha um certo preconceito, mas agora ela disseminou, né? Eu acho que eu enxergo dois fatores. Primeiro, a melhoria de qualidade da cachaça, né? Uns anos para cá, a gente vem percebendo isso, o interesse dos produtores. A cachaça, ela atravessou a porteira, né? Vamos falar assim, antes os produtores estavam ali, comercializavam de forma regional e tudo, apesar de ainda ser muito comum, mas eu falo, passou da porteira. E isso traz tecnologia, traz mais qualidade, traz investimento para a cachaça, né? E vai se tornando um produto melhor cada dia mais palatável e tudo. E eu acho que a introdução da cachaça no mundo da coquetelaria também é um marco muito interessante. E isso aproxima mais a cachaça desse público mais jovem. Coquetel. Drink. Eu não sei se vai lembrar, um tempo atrás, não se falava fazer drink com cachaça. Era vodka, whisky, eram geralmente bebidas importadas, principalmente bebidas mais neutras como a vodka, o gin, né? E já existe de uns anos para cá esse movimento que eu vejo que é muito interessante da cachaça entrando nesse mundo, porque é um destilado de qualidade e muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, até com mais qualidade do que essas bebidas que a gente não acompanha o processo produtivo, que são importadas. Ô Daniel, para quem está começando a apreciar uma boa cachaça, como é que a gente escolhe uma boa cachaça? Tem um jeito? Porque já me explicaram algumas coisas. Tem gente que pega... Deixa eu pegar aqui, que eu ganhei, inclusive, que rótulo maravilhoso, inclusive. Parabéns, viu? Tem gente que manda virar assim, aí acontece alguma coisa. Tem gente que manda pingar na mão e esfregar, e aí o cheiro tem que ser um cheiro do melaço de cana. Já ouvi várias formas de escolher uma boa cachaça, mas como é que eu escolho?
Bom, tudo faz sentido, tá? Faz sentido? O que você falou faz Essa sentido. que gira, o que acontece? Eu tenho que girar? Tem um colarinho, forma um colarinho ali, ele tem um tempo, né, para desaparecer. Então, se durar tempo demais é ruim, se não tiver essa formação dessas bolhas, né? Colarinho, o rosário ali, é ruim também. Entendi. Mas o principal talvez não seja isso. O principal é pegar uma garrafa, a primeira coisa é conferir se essa cachaça tem um registro no Ministério da Agricultura, que está garantindo um padrão mínimo de qualidade dessa cachaça. Que a gente está falando de um produto, um destilado, ali é um produto, acontece uma química ali, e isso, durante o processo de fermentação, destilação, pode haver desvios. Então, o Ministério da Agricultura ele tem os parâmetros mínimos aceitáveis de uma boa bebida. Então, o registro do mapa é fundamental. Já é o primeiro caminho, né? Então, esse negócio, o vizinho meu faz uma curraleira lá, faz uma cachaça no fundo lá, vende no galão, mas é muito boa. Não estou falando que é ruim, mas você não tem uma garantia de procedência não da segue cachaça. alguns princípios ali, algumas normas que precisam ser seguidas. Né? Exatamente. E a gente tem muita loja bacana, né? Quando você vai no Mercado Central, por exemplo, você vê o Mercado Central que é tanto de loja, geralmente as pessoas que apresentam a cachaça ali nessas lojas, empórios, tudo, ela tem conhecimento suficiente para te perguntar o que você gosta e te indicar a cachaça mais parecida com o que você quer. Acontece muito com o vinho, né? Assim, das Exato, pessoas. Olha, esse aqui dá para harmonizar com não sei o quê, e a cachaça tá também nesse sentido. A mesma coisa, assim, eu falo, é menos difundido, mas essa análise sensorial, essas notas sensoriais, elas acontecem, elas estão presentes em qualquer bebida e na cachaça não é diferente. Então, conversar com uma pessoa que entende de cachaça, que gosta de cachaça, eu acho que é o primeiro passo para você começar a experimentar e gostar de cachaça, sabe, Júnior? Bacana demais. Ô, Daniel, eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com você sobre esse assunto, porque eu adoro, me parece que é importante falar sobre isso como patrimônio mesmo, de Minas Gerais, né? Não tenho certeza que todo mundo tem um tio, um avô, um pai, um padrinho que é um apreciador da cachaça, que vai tomar ali, como meu pai, uma cachaçinha antes do almoço, uma cachaçinha antes do jantar. Eles falam uma guia, né? Para abrir o apetite, né? E eu tenho certeza que todo mundo tem uma memória afetiva com alguém da família assim, mais velha que gosta demais. E agora a turma mais jovem também descobrindo essa bebida espetacular, que é uma bebida, eu vou falar para você, é uma bebida bem mineira. Isso é bem nossa, né? Isso. E cada dia com mais qualidade. O Daniel, ele é responsável técnico da Cachaça Orgânica Flor de Minas, é um conhecedor da história, engenheiro, Flor das Gerais, desculpa, e é um engenheiro agrônomo também, que é responsável lá por toda a fabricação. Daniel, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho da cachaça. Acho que é importante a gente difundir as histórias, falar um pouco mais, para a gente ter orgulho dessa bebida que é tão nossa.